Bom dia, bom dia! E aí, meu povo? E aí, pessoal? Povo abençoado! Tudo tranquilo com vocês aí? Quero aqui gravar esse vídeo pro meu canal. O nome do canal lá tá na Bíblia. E hoje, dia 30 de setembro, né? Eu neste momento estou parado aqui, né? Sou motorista de ônibus, condutor de passageiro, né? Tá aí, para vocês dar uma olhada no meu trabalho, beleza? E nesse momento eu estou aqui com a palavra de Deus e hoje nós vamos estar um pouco meditando no livro de Gênesis, no capítulo 26, versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor: Ora, tendo Isaque permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava acariciando a Rebeca, sua mulher. Vamos colocar aqui de novo o nosso tripé. Bem, graças a Deus. Maravilha, né? Meus amados irmãos e ouvintes, admiradores, amigos cristão, não cristão, espírita, ateu, eu estou diante de uma rica oportunidade que é me dado todos os dias por esse Deus maravilhoso que existe, Deus. O problema não é provar a existência de Deus. Não. O problema é provar que Ele não existe. Esse é o problema. Provar que Deus existe, isso aí é a coisa mais fácil do mundo. Agora, provar a sua não existência é que é difícil. Então, vamos entrar nesse mérito em outra oportunidade. Mas no capítulo 26 narra aqui algo muito interessante. Uma fome que se repetiu nos dias de Isaque. Porque nós sabemos que essa escassez de alimento, ela esteve no dia de José, né? No dia de Jacó, José do Egito. Essa escassez de alimento, ela aconteceu nos dias de Abraão e aconteceu também nos dias de alguns patriarcas, que sucedeu depois, né, de alguns reis, enfim. E aqui, nos dias de Isaque, ele se sucede de novo, acontece de novo essa escassez de alimento. Estou aqui com a palavra de Deus. E nesta feita eu quero aqui tomar proveito para falar sobre um assunto muito importante na vida das famílias, dos casais, né? Deixa eu fechar um pouco aqui porque está vindo eco ali da usina. Então, Abimeleque, nas terras de Gerar, ele era, que existiam vários Abimeleque, né? Mas esse Abimeleque aqui, ele era rei dos filisteus. Louvado seja o nome do Senhor. E Isaque, orientado por Deus, presta bem atenção que quando você é orientado por Deus,
não quer dizer que você não venha passar situações adversas. Não quer dizer que você não venha passar, enfrentar a adversidade, que todo mundo enfrenta adversidade na Terra. Mas existe uma diferença que quando você é direcionado por Deus, quando você obedece à palavra de Deus, quando eu falo obedecer à palavra de Deus, não é só dar dízimo e oferta não, que muitos têm um entendimento turvado, né? Tem a mente taudada por uma água suja, que acha que se obedecer a Deus é só dar dinheiro, dar oferta, é dízimo, o negócio dele é dízimo e oferta, né? Obedecer a Deus é isso aí, para muitos, né? São pensamentos equivocados, materialistas, né? Quem fala isso muito é os comerciantes do evangelho, né? Louvado seja Deus. Mas nada aqui contra dízimo e oferta, viu, pessoal? Mas quando você é orientado por Deus, você também está sujeito à diversidade, né? Nesse caso aqui, né, e também em outros muitos casos da Bíblia, mas esse aqui em especial, que eu tomei como base dessa mensagem, pequena mensagem, para que você, mãe de família, você, pai de família, você, filho, você que está noivo, você que está noiva, né, venha estar a par dessa situação que aconteceu na vida de Isaac. Só que Isaac, ele foi orientado por Deus ficar ali na terra de Canaã, que ainda não era, ainda o povo de Israel ainda não tinha tomado posse dessa terra nessa época, mas havia uma promessa, havia uma palavra do céu, né? Existiu aqui uma autoridade da parte de Deus direcionada, existia aqui uma promessa direcionada à vida de Isaac, né? E Deus ia cumprir, e cumpriu com a sua palavra. O homem é falho, mas Deus não falha. Deus nunca falhou. Os tempos mudam, as leis, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo, certo? E Ele é o Deus da família. E aqui esse Abimeleque, ele soube que Isaac estava ali peregrinando e soube que Isaac tinha possessão. Isaac, ele estava ali também para fugir um pouco da fome, mas ele tinha possessão, ele tinha criados, ele tinha ovelhas, ele tinha animais, ele tinha pessoas no seu comando. E ele era um homem muito bem sucedido, porque ele era filho de Abraão. Abraão tinha posses. Abraão venceu guerras também. Quando saiu em socorro, né, de Jó, ele saiu em socorro, ou seja, de Ló, né? Jó, já mais para frente, Ló, seu sobrinho. E ele tinha muita admiração, porque era um homem justo diante de Deus, diante dos homens. Então, ele tinha posses. Hello, Moto. Deixa eu aqui só, já eu falo com vocês aí. Bom, e quando ele soube que Isaac estava ali, os seus servos falaram assim: ó, Isaac está aí, é o herdeiro de Abraão, e ele também tem uma irmã muito bonita. Isaac, Deus não orientou Isaac a mentir ou faltar com a verdade, mas Isaac faltou com a verdade, e isso trouxe um perigo para a vida de Isaac. Aquela falta de verdade, aquela falta de sinceridade, de coerência, fez com que quase o seu casamento, a sua história viesse
a chegar a um fim. E ele faltou com a verdade. Isso, espiritualizando, isso aqui é um perigo para nós. Quando eu falto com a verdade, quando eu como esposo falto com a verdade, eu como filho falto com a verdade, você como esposa falta com a verdade, você está permitindo que o inimigo de nossas almas venha cirandar, Hello, Moto. venha prejudicar o seu relacionamento. Eu estou falando de relacionamento. Relacionamento não é só a vida de um homem e de uma mulher. Tem filhos, tem parentes, né? Tem uma história. E a sua vida, a sua história não pode se acabar por uma falta de verdade. Mesmo que você sofra essa consequência por falar a verdade. Mas é melhor você sofrer essa consequência por falar a verdade do que você faltar com a mentira, né? Vamos aqui para a gente resumir. E Abimeleque tinha o seu palácio em Gerar, o rei dos filisteus. Qual é o rei que não tem seu palácio? Né? Sabendo quem estava peregrino, quem estava andando nas terras peregrinando era Isaac. E o povo de Israel ainda não sabia se estabelecido. Então, Abimeleque, ele tinha um palácio, porque ele já residia ali, ele era herdeiro de outro Abimeleque, do seu pai. Então ele teve como fazer palácio, né? Ele tinha o seu palácio, né? E quando ele percebeu que Isaac tinha uma irmã, né, entre aspas, porque era a esposa, Rebeca era a esposa de Isaac, Rebeca era muito linda, e quando ele percebeu isso, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o povo de Isaac organizar suas tendas, e como eu estou interessado em Rebeca, eu vou pedir para que Isaac faça sua tenda perto da onde que eu venha olhar da minha janela e venha observar, né, Isaac e sua irmã. E até porque eu quero que ele fique perto, que eu quero jogar um charme para ela, eu quero fazer com que ela venha me perceber e eu vou tomar ela como uma esposa. E Isaac vai ser meu cunhado e nós vamos ser poderosos na terra. Eu já sou poderoso, mas ele com seus bens, enfim. E isso, o projeto já estava feito, né? O inimigo já tinha projetado, né? O diabo projeta, mas Deus, ele oculta os seus servos do projeto do inimigo. E Deus vai te dar a vitória. E quando ele começa a observar a intimidade de Isaac com Rebeca, só que ele notou que tinha umas brincadeiras. Aqui fala que no versículo 8 do capítulo 26 de Gênesis, a Bíblia fala que Isaac estava acariciando. Em outras versões, a Bíblia vai falar que ele estava brincando com ela. Olha só que maravilha! Isaac estava brincando com sua esposa. Agora tu imagine que brincadeira que era essa que despertou uma curiosidade na mente do intruso ali, né? Do usurpador da intimidade alheia. O que despertou Abimeleque? A forma que ele brincava com a sua esposa. Que existe brincadeira entre irmãos, existe carinho entre irmãos, né? Na igreja, por exemplo, existe ali, os irmãos, eles se confraternizam, né? Aqueles que são mais chegados ali, né? Eles têm um sorriso, é um cumprimento, né? Não é nada que venha a causar desconfiança, né? Mas existe uma intimidade, claro, não é essa de tocar, de estar acariciando, não, mas cada pessoa tem uma forma, tem uma maneira os amigos, né? E era diferente esse carinho que Isaac tinha com sua esposa, que despertou Abimeleque e falou assim, não, isso não é brincadeira de irmão. Agora vamos aqui, permita-me
raciocinar. Que brincadeira que era essa? Né? Será que era uma brincadeira dele colocar sua esposa no colo? Será que era aquela brincadeira de montar nas costas do outro e sair correndo? Será que era uma brincadeira de botar no colo e ficar, sabe, como se estivesse balançando uma criança? Que tipo de brincadeira era aquela? Vocês conseguem imaginar que tipo de brincadeira era a que Isaac estava fazendo com sua esposa? Era uma brincadeira de esposo e de esposa, né? De marido e mulher. E essas brincadeiras, essas carícias, só poderia estar oculto, fazer oculto. Hoje não, as pessoas fazem isso na rua, beija a esposa, a namorada na rua, para mostrar que vive bem, mas em casa ele não vive bem com a sua esposa. Perante as pessoas ele acaricia, ele passa a mão no cabelo, ela passa a mão no cabelo dele e vice-versa, brincando ali com carícias. Você vê isso no shopping, nas praças de alimentação, mas ali é só para manter a aparência. Às vezes para causar inveja no ex lá, né? Isso não é de Deus. Porque às vezes você faz na rua, mas não faz em casa, né? Às vezes você posta no Face, mas não condiz dentro de casa aquilo que você demonstra para as pessoas, né? Então, isso foi descoberto. E aqui, irmãos, amigos, ouvintes, parece até que eu estou falando em rádio, né? Ouvintes, você, meu rádio ouvinte que está na escuta do programa, você está participando ao vivo, parece que eu estou na rádio aqui, né? Mas é a maneira de o comunicador se falar com as pessoas, né? Nós temos que ser comunicativo ou não. Temos que ser não, comunicativo. Quem prega o evangelho, que vive o evangelho, tem que ser comunicativo. De qualquer forma tem que ser, né? Articulando com as mãos, outros não têm muita essa desenvoltura, enfim. O importante é que você ouça a mensagem. Vamos terminar aqui. Então ele foi descoberto a sua mentira, ele mentiu. E quase que custa a sua vida, a vida da sua irmã, ou seja, da sua esposa. E o que me chama a atenção é que Abimeleque, ele se comporta como o inimigo das nossas almas. O diabo e os seus anjos, ele quer tirar essa intimidade da gente. Ele quer tirar essa intimidade de um homem com uma mulher, do esposo com a sua esposa, né? Porque eu estou falando da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a qual eu me baseio, eu procuro me basear. Eu não sei qual é o meu defeito, cada um tem os seus defeitos, eu não sei qual é o meu. As pessoas que o digam, mas eu não sei qual é, né? Mas a gente procura se basear pela palavra de Deus, né? E o inimigo quer tirar essa intimidade dos teus filhos com você, da tua parentela, da tua esposa, né? Do teu lar. O diabo quer tirar isso. Ele não quer. Porque tem marido que ele pensa que a minha esposa, ela está não só minha esposa, mas ela é minha amiga, ela é minha irmã, né? Ela brinca comigo, como irmã ela vai brincar comigo, nós vamos se interagir dentro de casa, no quintal de casa, na rua, eu posso brincar com ela, caminhar com ela, andar de bicicleta, fazer caminhada, eu posso, né, me divertir com ela ali, que ela é minha irmã, uma brincadeira de irmãos. E ela como amiga, eu posso confessar a ela, falar das minhas dificuldades para ela, né? Ela como mãe, ela pode me dar um conselho não só de esposa, mas de como fosse a minha mãe. E eu também da mesma forma, eu sou, além de ser esposo, eu sou amigo, eu sou pai, posso dar conselho, né? E, enfim. E o inimigo, Satanás, quer tirar isso. Porque tem esposo que ele não gosta de ouvir a esposa, não. Ele acha que a mulher todo tempo está errada. Não, a esposa está certa. Quando Sara deu conselho a Abraão, o anjo disse para ele assim, dá ouvido à tua mulher. Presta atenção no que a tua mulher está falando, porque ela também está certa. Então não deixe o diabo tirar isso não de vocês não. Dá ouvido ao teu esposo, dá ouvido à tua esposa, dá ouvido ao teu filho também, que às vezes ele está certo.
E com isso o diabo não entra na sua casa. Ele não vai entrar. Quando o diabo não entra dentro da casa das pessoas, não vai ter dependente químico, não vai ter pessoas doentes mentalmente, crianças, jovens se matando, não vai ter isso não. Por quê? Porque o diabo tirou, você não consegue ouvir teu filho precisa desabafar com você, precisa conversar com você, e você não deixa ele falar com você, você não sai com ele, não brinca com ele. O diabo tem tirado isso. Então Isaac passou um tempo sem brincar com a sua esposa, escondendo a verdade. Não vou, entendeu? E a verdade é outra, a realidade é outra. Então, meus amados ouvintes, observadores, né, críticos, essa é a única fonte de vida, de esperança e de mudança na vida do cristão, de todos, né? Nós vivemos uma época de mudança de valores, onde a pauta da família e dos valores são banalizados. Mas aqueles que procuram observar a palavra de Deus e deixar com que ela venha moldar a nossa vida, esses são bem-aventurados. Só em eu ler a palavra de Deus, já sou bem-aventurado. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que vai dizer lá para nós lá, né? Olha o que diz aqui, Apocalipse 1, versículo 3, que bem-aventurado aqueles que lê, né? Bem-aventurado aqueles que lê. Olha o que diz aqui, para nós já terminar. Ó. Apocalipse capítulo 3, olha o que vai dizer. Pronto, cheguei. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Só eu ler, já sou bem-aventurado, né? Bem-aventurado aqueles que lê. Então só eu ler a palavra já sou bem-aventurado. Tá bom? Deus abençoe a todos, fique na paz. Se inscreve lá. Se está na Bíblia, está valendo 100%. Se não está, esquece. Deus abençoe. Fica com Deus.